em Números, capítulo de número 13. Enquanto você procura, eu quero pedir para que venhamos levantar um clamor, uma oração sobre a vida da Kailane. Isso? Kailane vai fazer uma cirurgia no cérebro. Já fez? Fez umas... Hã? Não entendi. Tira a máscara, não entendi. Ah, tá. Kailane, ela fez uma cirurgia no cérebro e não está passando muito bem. Então vamos levantar um clamor por esta vida, porque nós cremos em milagre e sabemos que Jesus, ele vai operar o seu querer na vida daqueles que o amam, porque a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então aqui não tem um justo apenas, que tem vários justos, e a sua oração, o seu clamor vai alcançar o trono, e do trono vai sair a graça para poder visitar esta mulher aonde quer que ela esteja. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento nós oramos pela vida da Kailane e pedimos a Deus que o Senhor vai de encontro à vida desta mulher que fez essa cirurgia e que, ó Deus, não está nada bem, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e sabemos que o Senhor não desampara os teus filhos, mas o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos. Assim como aquele centurião romano chegou diante do Senhor e disse: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Ó Deus, naquela exata hora o Senhor liberou uma palavra e aquele homem foi curado. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, aonde quer que esta mulher esteja, nós liberamos, Senhor Jesus, a cura, a salvação, a libertação e o teu imensurável amor a ser derramado pela vida dela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Números capítulo de número 13, versículos de número 17 a seguir. Está escrito assim a palavra do Senhor: quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes: subi ao Neguebe e escalai as montanhas, vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra em que habita? É boa ou má? Como são as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei do produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são da raça gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Aleluias. Feche sua Bíblia e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui uma vez mais mediante a Tua palavra para render graças, para pedir, ó Deus, o Teu cuidado, o Teu carinho, e que o Senhor possa fazer o Teu nome ser glorificado através das nossas vidas. Ser conosco, abençoe-nos poderosamente e Te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? Aleluias. As nossas escolhas
elas podem mudar o nosso futuro. Aquilo que eu escolher viver hoje vai ser o que transformará uma plataforma a qual eu venha desfrutar de bênçãos ou de maldições sobre a minha vida, porque eu escolho aquilo que eu vou viver amanhã. Se eu quiser viver as bênçãos do Senhor, se eu quiser viver na eternidade ao lado do Pai, eu vou escolher viver na eternidade. Então, se eu escolho viver na eternidade e fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, o que eu vou querer na minha vida? Eu vou querer a salvação, eu vou querer fazer as coisas certas, as coisas da maneira correta, porque eu sei que tudo que eu fizer aqui vai decidir o meu futuro. Mas se eu viver uma vida de pecado, de erro e de falhas, o meu futuro vai ser um futuro condenado, um futuro enganoso, um futuro onde eu não vou desfrutar realmente daquela promessa que Jesus liberou para todo aquele que nele crê. E não é diferente aqui neste texto ao qual nós acabamos de ler. Aqui, quando Moisés ele separa 12 espias, e detalhe, não eram qualquer espias, eram príncipes das tribos de Israel, e por serem príncipes das tribos de Israel, foram levados para poder ver a terra. E Moisés dá uma ordem: olhe a terra, se a terra é boa ou má, olhe a terra se tem matas ou não, olhe a terra se existe ali frutos ou não. Ou seja, ele começou a dar sérias incumbências para aqueles espias, para que aqueles espias pudessem realmente trazer de volta um relatório a Moisés e ao povo, para que eles pudessem desfrutar das promessas que Deus havia liberado para eles. Só que passado 40 dias, se você ler aqui o capítulo, você vai ver que essas pessoas voltam, os espias voltam, e naquele exato momento, quando eles chegam diante de Moisés, o povo está todo alvoroçado, todo esperando o relatório daqueles espias, para poder realmente dar continuidade na promessa que Deus havia liberado para Abraão, Isaque e Jacó. Aliás, Deus havia liberado para ele uma promessa, dizendo que eles entrariam numa terra que manava leite e mel, e não foi diferente. Eles entraram nessa terra, eles puderam observar essa terra, e naquele momento, quando eles observaram aquela terra, eles voltaram com as boas novas para poder falar para o povo. Você já foi para um lugar para poder buscar algo, e quando você voltou, as pessoas não ficam ali perto para querer saber a notícia, o que aconteceu lá, como foi o resultado, quais foram os fatores que possam impedir, que possam trazer alegria, o que pode acontecer daquele outro lado, porque somente vocês que foram. É como uma viagem, você vai viajar e quando você volta, as pessoas querem ouvir como é aquela terra, como é aquela praia, como é aquele local a qual eu fui, e você começa a falar: aquele lugar é bonito, aquele lugar é lindo, vai lá também. E aqui não foi diferente. Quando essas pessoas chegam, quando esses 12 espias chegam, eles chegam e ali eles começam a implantar um conflito, porque 10 daqueles espias, daqueles príncipes, eles olharam para o povo alvoroçado, querendo saber a notícia que ali tinha, que eles tinham a liberar, e eles começaram a falar: é uma terra boa, de fato é uma terra que mana leite e mel, porém, naquela terra existem gigantes, e esses gigantes vão nos destruir. Esses gigantes mataram povos, esses gigantes mataram todas as pessoas que atravessaram os seus caminhos. Não tem como nós vencermos, estamos perdidos. Quem dera se nós pudéssemos voltar para o Egito. Olha só o pensamento medíocre do povo, um povo que saiu do Egito, um povo que viu Deus agir com mãos fortes, um povo que viu o mar se abrir, um povo que passou com os pés enxutos e pôde cantar o hino da vitória do outro lado. Naquele momento, eles colocaram Deus à prova, achando que Deus não poderia operar um milagre na vida deles e fazer com que eles viessem desfrutar da promessa, daquela terra que manava leite e mel. E eles começaram a colocar no coração das outras pessoas uma inflamação, começaram a inflamar as pessoas e dizer para as pessoas: não tem como nós vencermos. Assim sou eu e assim é você. Às vezes em nossas vidas existem alguns obstáculos, e esses obstáculos que estão em nossas vidas, nós decidimos se iremos vencer ou não. Se uma luta, ela vem na minha frente, e essa luta, eu dou créditos a ela,
e deixo ela ser maior do que eu, ela vai se tornar um gigante que vai me assolar, ela vai se tornar um gigante que vai me destruir. Mas quando eu olho para essa luta e vejo que eu sirvo a um Deus que é poderoso e que está comigo, eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu sei que eu vou chegar até o obstáculo, e Deus vai me fortalecer para que eu venha passar por esse obstáculo, glorificando ao seu nome, porque eu olhei a situação e eu não desisti. O problema nos dias de hoje é que as pessoas desistem muito fácil das coisas. Ou melhor, eu vou lá atrás, aqui no texto ao qual nós lemos, as pessoas desistiram facilmente, porque o primeiro gigante, o primeiro conflito que os hebreus tiveram após a saída do Egito, foi um conflito onde eles estavam diante da terra prometida, da terra que Deus havia liberado uma promessa para os teus pais na fé, e eles começaram a colocar obstáculos, falando que não conseguiriam entrar, que não seriam vencedores. E assim as pessoas fazem também nos dias de hoje, porque o primeiro obstáculo, você começa a ter medo. Semana passada, eu fiz uma cirurgia, não falei para ninguém, mas eu fiz uma cirurgia. Hoje eu posso dizer que eu fiz uma cirurgia pior do que uma cesariana. Você que é mulher, você não vai entender o que eu vou dizer para você, mas eu fiz uma cirurgia pior do que uma cesariana. Eu cheguei na podóloga com o meu pé, a minha unha estava cheia de pus, mas eu não conseguia nem encostar. E ela começou a passar o bisturi, e ela começou a falar comigo. Ela falou que a unha ela nasce no osso do dedão. E aquilo ali já começou a me dar suor, eu comecei a suar frio, porque ela falou que geralmente as pessoas vão no médico e quando puxam, abala até o osso do dedão do pé. E aquilo eu já começou a mexer com o meu psicológico, e eu falei, meu Deus. Aí ela foi falando comigo, e ela falou, eu preciso cortar em camadas. E ela foi pingando um produto no meu pé, eu não sei o que era aquilo, um anestésico, mas ela foi pingando aquilo no meu dedão, e ela foi passando o bisturi. Daí quando eu sentia uma fisgada, ela pegava um outro bisturi e passava com um bisturi mais fino, até que ela conseguiu destruir as camadas da unha e chegar no lugar onde ela queria. Aí ela pegou um alicate, e na hora que ela puxou, eu estava na maca, eu bati a cabeça na parede de tanta dor que eu senti, que eu quase chutei o rosto daquela mulher. Eu falei para ela assim, você é uma açougueira, porque olha o que você está fazendo com o meu pé, meu, isso é loucura. Ou seja, você ri porque não foi você, com você, porque se você soubesse a dor que eu senti naquilo. Eu falei, meu Deus. Dela falou assim, olha, ela começou a cutucar e falou, olha, tem carne, tem unha lá dentro que é antiga, que outras pessoas mexeram e não tiraram, e aquela unha está lá dentro ainda, tem uns caquinhos de unha lá dentro, você vai ter que voltar aqui na segunda ou na terça-feira. Falei, tá bom, então para logo, porque eu queria ir embora daquele lugar. Aí ela encheu de algodão, fez um curativo e falou, não tira esse curativo por nada, porque se você tirar esse curativo, quando você voltar aqui, você vai ter que passar pelo processo tudo de novo. Falei, tá bom. Meu pé estava fedendo um chulé horrível, eu nem mexia nele, por causa desse curativo, para que não saísse, porque eu tinha que voltar na segunda ou na terça. Detalhe, não fui, esqueci. Quando eu cheguei ontem, eu falei, puxa, tinha que passar aqui. Dela falou para hoje. E eu comecei a colocar obstáculos. Eu falei, ela vai mexer no meu pé de novo, ela vai fazer de novo tudo aquilo, eu vou passar por aquela dor insuportável. Daí quando eu cheguei lá, era 5h30, ela ainda estava atendendo uma pessoa. Eu falei, graças a Deus não vai dar tempo dela mexer, eu vou falar que eu vou ter que ir embora, que eu vou vir outro dia, que agora acabou e eu vou embora daqui desse lugar, glória a Deus. Já comecei a falar, não vou mexer no meu pé. Aí a pessoa foi embora, eu entrei lá, falei, então moça, senhora, eu não tem como eu mexer no meu pé, porque eu tenho culto hoje, e 6h15 eu tenho que sair de casa. Ela falou, não, é rapidinho. Eu falei, rapidinho? Aquela vez lá, a senhora pingou um produto, teve que esperar 10 minutos para fazer o efeito, para depois a senhora começar a mexer, vai demorar de novo. Ela falou assim, não, hoje eu não vou mexer no seu pé, hoje eu só vou arrumar a unha, vou colocar um negócio lá, de silicone, para a sua unha começar a crescer certa. Falei, sério? Não vai doer nada.
E eu com medo. Ela começou a olhar, ela tirou e falou: nossa, tá bom. Aí na hora que ela foi apertar assim, eu já gritei antecipadamente, mas não doeu. Eu falei: glória a Deus, sarou. Por quê? Eu estou falando isso para você. Eu sofri de sexta-feira até hoje, achando que eu iria passar de novo por um processo igual aquele, porque eu coloquei um obstáculo e aquilo ali criou uma barreira, aonde eu comecei a ter medo daquela situação, aonde eu comecei a olhar aquela situação e fiz daquela situação um gigante na minha vida. E às vezes nós fazemos isso, às vezes nós passamos por problemas e dificuldades em nossas vidas, porque nós estamos olhando o hoje, nós estamos ouvindo o que as pessoas falam, nós estamos ouvindo a falha que está dentro do nosso interior. Mas quando nós nos posicionamos e vemos que isso tudo são coisas que o inimigo ele tenta colocar em nossas vidas, ou nós mesmos, eu não estou nem pondo a culpa no diabo, mas estou pondo a culpa em mim mesmo, porque eu coloquei uma barreira para eu não passar por aquilo por causa de um medo. E o medo, ele faz com que nós venhamos retroceder. O medo, ele faz com que nós venhamos desanimar. O medo faz com que nós venhamos perder as promessas de Deus em nossas vidas. E este povo que aqui eu vos apresento, eles tiveram medo daquele gigante. Eles passaram por um problema lá no Egito. Eles viram Faraó se levantar. Eles eram escravos ao ponto de comer aquilo que davam a eles, mas eles tiveram saudades do Egito, porque eles acharam que aqueles gigantes seriam piores do que os egípcios que feriram, que machucaram, que escravizaram aquele povo. Ou seja, eles não deram créditos para aquilo que eles passaram antes com Deus, e por isso começaram a sofrer antecipadamente, e não depositaram a confiança em Deus, porque o gigante para eles eram maiores. Assim como talvez você esta noite tenha um gigante na sua vida, que é maior do que aquilo que você consegue enxergar. Só que esse gigante, ele ofusca a sua promessa. Esse gigante, ele não deixa você desfrutar dos milagres de Deus. Pastor, mas essa história já aconteceu há milhares de anos atrás. O que tem a ver essa história hoje? Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só o que Jesus está falando para nós. Tudo que foi escrito no passado, foi escrito para que nós pudéssemos realmente aprender, para que fosse um aprendizado para nós, para que nós possamos neste exato momento olhar um gigante que está na nossa frente e não nos desanimar, mas lutar, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós olhamos uma história como essa e começamos a fazer um link com o gigante do passado, com o gigante que eu vivo hoje, e começo a dizer assim: eu vou vencer, porque se eles venceram, se Jesus estabeleceu um propósito sobre a vida deles, eu também posso vencer. Eu não vou cruzar os meus braços, eu não vou deixar esse obstáculo trazer tristeza para mim, como trouxe para esse povo. Esse povo ficou triste, porque eles chegaram ali na fronteira, na porta para entrar na terra da promessa. Imagina você, tem um presente, você vai correndo para receber o seu presente. A hora que você chega na porta, você olha ali e vê uma dificuldade, você fala: puxa, perdi, não vou conseguir, não vou conquistar. É como quem empinou pipa sabe disso. Você vai correndo atrás da pipa, daqui a pouco vem um grandão e pega. Você perdeu, ele pegou. Ou seja, você estava ali pertinho para você pegar a sua pipa, e você não conseguiu pegar, porque um gigante veio, né, Marco? Veio e pegou na sua frente. Aí a gente acaba perdendo, porque a gente está pertinho, assim, a gente está quase desfrutando daquilo que eu queria, mas veio outro e levou. Assim foi esse povo. Eles deixaram, largaram mão, não conseguiram desfrutar. E muitas pessoas, elas prendem o seu passado aonde? No Egito. Querem voltar para lá.
olham a situação de hoje, uma situação momentânea, uma fase, um ciclo que Deus talvez estabeleceu para a sua vida, não para te matar, mas para fazer você ser calejado e sair dessa situação um pouco mais forte, viver a promessa de Deus lá na frente. Você acabou fazendo o quê? Se perdendo no meio do caminho, porque o seu gigante foi maior. Se Deus te colocou neste momento para enfrentar esse gigante, enfrente, porque você não está sozinho. Deus está com você. Ele não vai te abandonar em momento nenhum. O maior erro da nossa vida qual que é? É olhar a situação e voltar para trás. Mas o erro que Deus coloca na minha vida e na sua vida é para fazer com que o propósito dele se torne realidade em mim e em você. Se existe um erro no percurso, não é porque Deus é ruim, e não adianta você querer pôr a culpa no diabo, falar: nossa, o diabo se levantou contra a minha vida, nossa, o diabo está fazendo de mim gato e sapato. Ei, é mentira. Se Deus colocou você naquela situação, é para poder fazer o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida se cumprir, e por isso você precisa lutar. Você não pode dar ouvido àquilo que o diabo está falando, porque o diabo ele vai se levantar sim, porque ele vai querer fazer com que você pare. A partir do momento que você vê a dificuldade, você vê o erro que Deus colocou na sua vida para que o propósito viesse a acontecer, e quando ele pega essa fraqueza, aí ele invade, aí não tem mais jeito. Só que quando você tem o foco em Cristo, determinado, você olha para o seu alvo e você fala: Deus, eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu tenho um propósito, e esse propósito eu quero que seja cumprido na minha vida, e você luta por esse propósito, você não para. Aí o diabo fala: não, com ele não tem como, não dá para mim tocar na vida dele, não dá para mim tirá-lo do propósito, porque ele está focado. E é isso que nós precisamos. É como um lutador, se ele está ali no ringue, lutando, trocando soco com o adversário, se ele tira o foco, se ele relaxa, o que acontece? Ele é nocauteado, ele vai para a lona, é ele que vai perder. Assim somos nós. Deus nos colocou para enfrentarmos esse gigante, por isso eu não posso abaixar a guarda em momento nenhum, por isso eu preciso lutar, por isso eu preciso enfrentar o meu adversário na mesma altura. Sabe por quê? Porque Deus te deu poder, e às vezes você não consegue usufruir do poder que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque você tem medo, porque você afrouxa a guarda, e você deixa o inimigo fazer de você gato sapato. O inimigo ele olha para você e fala: você é meu capacho, eu vou pisar em você, eu vou limpar a sola dos meus pés em você. Só que Deus ele não te criou para ser capacho, Deus te criou para você andar em lugares altos, Deus te criou para você viver as promessas. Deus ele quer inspirar você nessa situação para que você seja um vencedor. Ei, olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: Deus está te inspirando a ser um vencedor. Romanos, capítulo 8, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Só uma hora, entendeu? Eu vou parar de ministrar. Deus está falando assim que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que virá em nossas vidas, daquilo que Deus ele estabeleceu para ser vivido, porque Deus ele quer revelar a glória dele em mim e em você. Deus ele quer fazer com que a glória dele seja revelada nas nossas vidas. Pastor, mas como vai ser revelado? É a partir do momento que você começa a buscar a Deus, é a partir do momento que você não desanima, é a partir do momento que você entende o verdadeiro propósito de Deus, porque Deus ele tem reservado coisas que só você vai viver. Então mostra para mim, Deuteronômio 29 diz assim a palavra do Senhor: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós,
e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha só, o Deus que nós servimos está dizendo que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus, e às vezes Ele nos coloca em certas situações de promessas que estão encobertas. Por quê? Ele quer ver qual é o meu e o seu posicionamento, Ele quer ver qual é o nosso propósito. Se nós vamos fazer como os 10 espias, voltar e tentar ali entrar na mente das outras pessoas e falar: ei, não vai dar certo, não vamos conseguir, vamos morrer se nós entrarmos, vamos voltar para o Egito, porque lá pelo menos nós tínhamos que comer. Aqui no deserto, o que nós temos? Estamos na fronteira, mas não podemos entrar. Olha só onde nós viemos. Aí 2 pessoas ousadas na fé, Josué e Caleb, olham para aquele povo e falam: ei filhos, levante a cabeça de vocês, é terra de gigantes, sim, existem gigantes lá, mas também existem uvas, existem uma terra que mana leite e mel. Levanta a tua cabeça, povo, vamos entrar. E o povo: mas existe gigante lá dentro. Sabe por quê? Porque a primeira história veio trazer medo. O primeiro tete a tete com aquilo que eles começaram a relatar, o povo já se amedrontou. O povo falou: eu não vou conseguir. Não. Só que quando Josué e Caleb começou a falar: olha aqui o tamanho do cacho de uva, olha as uvas que nós trouxemos daquela terra, porque era o momento das primícias, era o momento realmente de desfrutar de uma colheita maravilhosa, e eles começaram a mostrar para o povo um pouquinho das bênçãos que tinham ali dentro, e começou a falar: vamos entrar, Deus está conosco, Deus não nos trouxe aqui por acaso, se até aqui nós chegamos, nós precisamos nos esforçar, porque é por um breve período de tempo nós entraremos e nós conquistaremos a terra. Deus está falando com alguém aqui esta noite que está fraco, que está triste, que está desanimado, que está querendo abandonar tudo, que está querendo nos largar mão do arado. Só que Deus está falando: ei, esforça-te, tenha bom ânimo, é só um breve período de tempo, essa nuvem obscura vai passar, eu vou soprar e você vai enxergar a promessa que eu coloquei do outro lado para ser vivida por você. E detalhe, você não está sozinho, Deus está com você, você não vai lutar sozinho, por isso você não tem motivo para ficar com medo, mas você tem motivo para se colocar de pé e falar: o Senhor é comigo, o Senhor é meu general de guerra, e se o Senhor é vencedor, eu também sou vencedor em Cristo Jesus. Ei, lute, enfrenta o seu gigante, não se desanime. Olha como Josué e Caleb, que não se intimidaram com aqueles gigantes que ali estavam. Eles falaram: realmente, são gigantes, são grandiosos, a terra é fortificada, existem muitas armas, muitos povos, mas também lá dentro existem as torrentes do Negueb, e nós vamos entrar lá, e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que está lá dentro. Por que eles fizeram isso? Porque eles começaram a reconhecer a ação de Deus, focando na vida deles a promessa. Então, quando eu tenho uma promessa, eu começo a olhar a situação e eu começo a focar a ação de Deus. Eu paro, falo: Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Se eu estou passando por essa situação, se esse gigante se levantou contra a minha vida, é porque existe uma ação determinada do Senhor para ser vivida por mim. E se eu desanimar, e se eu jogar esta ação fora, essa promessa fora, eu vou perder. Então eu preciso dar continuidade, e para as coisas darem certo, é preciso que posicionamento, é preciso que nós venhamos nos posicionar, é preciso que nós venhamos alinhar a vontade de Deus com a nossa, porque Deus tem a vontade dele, nós temos a nossa, só que 2 vontades diferentes não progridem, não avançam. Então eu preciso entender e falar: Deus, a minha vontade é essa, mas qual é a vontade do Senhor na minha vida? Aí quando eu entendo a vontade de Deus na minha vida, as coisas começam a fluir, as coisas começam a dar certo, porque eu não estou bloqueando mais o meu futuro, porque eu estou vivendo a ação de Deus. E se eu estou vivendo a ação de Deus, eu estou abrindo as portas das decisões que Deus fez
lá no céu para ser vivido por mim aqui. Porque às vezes existem situações que a minha vontade ela pede, porque não é o sentido que Deus estabeleceu. Mas quando eu deixo o sentido de Deus e a ação de Deus ser estabelecida sobre a minha vida, eu começo a marchar, eu começo a andar, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a destravar. E por isso eu preciso entender que as palavras que saem da minha boca, no momento que eu vejo o meu gigante, elas têm muito efeito, e elas podem determinar o meu futuro, elas podem determinar o seu futuro, porque as palavras que saem da sua boca, são palavras que vão de encontro ao mundo espiritual. Neste exato momento, que nós estamos aqui reunidos, existem anjos e demônios degladiando, e esperando apenas uma palavra sair dos nossos lábios. E se eu abro a minha boca, se você abre a sua boca, e você fala, é um gigante que vai me destruir. O anjo, o demônio, ele já pega isso e fala, já tem uma fraqueza nele. Ele já está liberando uma palavra que o gigante vai destruir ele. E qual é o seu gigante? O desemprego, o seu relacionamento, os teus filhos, os teus pais, o seu negócio. Não sei qual é o seu gigante, mas se você se posicionar e falar assim, eu já era, eu perdi, o inimigo ele pega isso daí. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele está onde? Ao derredor, procurando a quem tragar. Ele não está ao teu redor, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está te guardando. Mas quando você libera palavras negativas na sua vida, é você que se autodestrói. Sabe por quê? Porque há consequências daquilo que você fala. Então por isso hoje, você vai determinar o seu futuro, porque as palavras a partir de hoje vão liberar o seu futuro. 10 espias não creram e não puderam entrar na terra da promessa, porque quando eles falaram, não vamos conseguir, a terra é de gigante, o que Deus fez? Ele olhou para a atitude de Josué e Calebe, que falaram, nós vamos conseguir, Deus é conosco, vamos, anime esse povo, Deus está falando, esforçai-vos, tenham bom ânimo, nós entraremos, nós desfrutaremos, nós viveremos as promessas de Deus. Aí Deus chega para Moisés e fala, Moisés, somente da geração de Josué e Calebe entrarão nessa terra da promessa. Agora esse resto do povo, desses outros espias aí, e o povo que temeu os gigantes, esses não entrarão, eles morrerão todos no deserto. Não é diferente hoje. Quando você deixa o inimigo atuar na tua vida, é você que perde, é você que não vê a provisão de Deus. E por isso as palavras têm poder, porque às vezes nós lançamos palavras que alteram o nosso futuro. E essa noite Deus ele te chamou aqui para você abrir a sua boca e falar palavras que vão alterar, que vão mudar o seu futuro, mas para o melhor, não para o pior. O que Deus ele está querendo de mim e de você é que nós realmente venhamos ser conduzidos ao lado dele. Seria muito fácil nós falar, Deus, o gigante está ali, mas me pega no colo e me leva até a terra e me coloca naquela terra. Não seria fácil? Nós servimos a um Deus de poder, sim ou não? Nós servimos um Deus de poder, sim ou não? Não seria fácil? O povo chegou até a terra ali, estava na divisa da terra, fronteira da terra. E Deus fala assim, todos vocês que estão aí dentro aí, todos morreriam. Aí Deus voltaria para o povo e falava, agora matei todos os gigantes, matei todas as pessoas que estavam ali dentro, podem entrar, meus filhinhos. Seria muito fácil, muito cômodo. Por isso Jesus fala que o reino dele é tomado à força. Por isso nós precisamos entender que não existe nada fácil, não existe nada dado de mão beijada. Há uma luta, há um trabalho, há noites em claros, há joelhos esfolados, voz fraca por clamar, lágrimas que não saem por um motivo de oração e de clamor. Por isso nós precisamos pagar um preço,
porque Deus ele não vai te carregar no colo, não, mas você tem que chegar diante de Deus e entender que Ele quer que você ande com Ele lado a lado, porque se você andar lado a lado com Deus, tudo aquilo que Ele vencer, você também vai vencer em nome de Jesus. Isso é muito fácil, Deus chegar ali e matar o gigante. Só que Deus ele queria fazer o quê? Ele queria honrar o povo, assim como Ele quer honrar você esta noite. Ele está olhando para você e está falando para você: ei, eu posso destruir esse gigante, eu posso abrir facilmente essa porta que você está buscando, eu posso fazer com que essa causa na justiça seja ganha, eu posso fazer com que o seu relacionamento ele venha a ser restaurado da noite para o dia. Só que Deus ele quer o quê? Que você seja honrado, mas para você ser honrado, você precisa pagar um preço, você precisa buscar em Deus força, você precisa orar, você precisa meditar, você precisa mudar o seu jeito de ser, para que o Espírito Santo ele venha te conduzir a viver esse milagre. Não é questão de amor, é questão de honra. Será que nós podemos entender isso? Porque Deus ele já nos amou primeiramente, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que neste momento, Deus está falando para mim, não é questão do meu amor ser derramado sobre você, a questão é a honra que eu quero que vocês tenham em vencer esses gigantes. Então por isso lute e adore ao Senhor a todo momento, não desanime, porque você já viu, de uma boca sair água doce e também amarga? Não tem como. Só que quando você às vezes se maqueia de cristão, você começa a falar com os seus lábios coisas boas dentro da casa do Pai, dentro de um rol de amizades cristãs, mas quando você está longe, diante de outros amigos, você usa a mesma boca que foi dócil, falou coisas boas, para poder falar coisas amargas e fazer com que as bênçãos venham se travar. Por isso nós precisamos mudar.
dessa pessoa e fala: não, eu quero andar juntamente com quem vai me levar para cima. A situação é difícil, nós estamos passando por um problema no mundo inteiro por causa da Covid, mas essa situação é passageira, nós somos mais do que vencedor, nós servimos a um Cristo, e ainda que eu venha morrer hoje, e eu repito: ei, lute com ele, porque se você lutar, se você enfrentar, você vai vencer, você vai testemunhar que Deus é Deus na sua vida. Só que se você lute pela tua promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Se você tem promessa, com certeza você vai sair vitorioso, porque você vai lutar por essa promessa. Esse gigante não vai poder te parar, esse gigante não vai poder parar você vai vencer esta promessa. E agora eu pergunto para você: o que você quer? Correr dos gigantes ou desfrutar das uvas que estão na terra? Somente aqueles que querem desfrutar das uvas. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. É você. Você sabe que existe algo, porque você ouviu. Imagina aquele povo, não foram 12 espinhos, e aqueles 12 espinhos foram os olhos do povo. E quando eles voltaram, eles disseram para o povo: ei, a terra tem gigantes. Só que Caleb e Josué disseram: mas tem uvas, tem mel, é uma terra de promessas. Nós vamos entrar. Nós não vamos, porque se nós formos, nós seremos morrer, seremos altamente destruídos. Eu não sei para isso, eu não sei para isso, mas eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração, começar a pensar nesse gigante. Você vai ver esse gigante ficando pequenininho novamente. Você vai começar a ver esse gigante sendo destruído.